as my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me... Então tá, um bom dia a todos os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo ao vivo, no programa agora, e também aqueles que futuramente possam vir assistir na playlist da Rádio Escola da Bíblia, lá no YouTube, onde as aulas são gravadas e inseridas nessa playlist. Nós vamos hoje para a 12ª lição. As 11 lições anteriores estão à disposição lá dos irmãos, na playlist. Nós vimos na lição 1 o significado da igreja bíblica. Na lição 2, nós vimos a igreja bíblica planificada. Na lição 3, nós vimos o início da igreja bíblica. Na lição 4, nós vimos como identificar nos dias de hoje a igreja bíblica. Na lição 5, nós vimos os termos utilizados pelos apóstolos, por Jesus e pelos discípulos da igreja de Jesus Cristo. Na lição 6, nós vimos como é que Cristo organizou a sua igreja, lá pelos apóstolos. Na lição 7, nós vimos como se entra na igreja no reino de Deus. Na lição 8, nós vimos como é que é o louvor dos irmãos da igreja bíblica desde o seu início. Na lição 9, nós vimos o trabalho que é feito na igreja bíblica. Na lição 10, nós vimos a unidade da igreja bíblica, orada, pedida por Jesus Cristo ao Pai e pedida também que nós fôssemos discípulos unidos dentro da igreja bíblica. Na lição 11, nós vimos qual é o credo da igreja bíblica. E hoje nós vamos rever algum desses pontos, traçando a história da igreja bíblica. O início da igreja bíblica. Nós vimos nesse curso, vamos lembrar hoje, que tudo começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, o início oficial. Mas nós vimos aqui que ela foi planificada por Deus antes da criação do mundo, ela foi profetizada no Velho Testamento, ela foi planificada e prometida por Jesus Cristo e por João Batista. E hoje nós vamos ver. Mas o início dela se deu no dia de Pentecostes, onde o cenário estava pronto para o início da igreja de Cristo. Os apóstolos estavam presentes, conforme havia sido determinado por Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 1, versículos 3 a 5, que daqui a pouco eu vou ler para relembrarmos dessa determinação de Jesus Cristo. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos para fortalecê-los e inspirá-los para a primeira pregação do Evangelho. Muitas nações se fizeram apresentar na cidade de Jerusalém para a grande festa anual de Pentecostes. Cristo já havia morrido e ressuscitado. Tudo estava pronto para o início da igreja bíblica. Os últimos dias que Isaías profetizou em Isaías capítulo 2 começou a partir da pregação de Pedro e dos apóstolos, após o recebimento do Espírito Santo esse prometido por Jesus Cristo. E Pedro falou sobre a grande missão de Jesus Cristo, sobre o arrependimento e a remissão dos pecados, que se dá através do batismo devido à autoridade de Jesus Cristo. Depois dessa pregação, 3.000 pessoas aceitaram o Evangelho, aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foram batizadas, nasceram de novo e foram acrescentadas por Deus ao reino de Deus. Tiveram seus pecados perdoados e receberam o dom do Espírito Santo. Portanto, a igreja prometida pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18, ela se iniciou no dia de Pentecostes. Vamos relembrar algumas passagens depois. Depois da igreja bíblica iniciar em Jerusalém, o evangelho se espalha por toda a Judeia, Samaria e para os confins da terra, a fim de que toda criatura ouvisse a mensagem da salvação que se dá através de Jesus Cristo. Vamos relembrar a determinação de Jesus Cristo aos apóstolos. Está em Atos capítulo 1, versículo 3 a 5. Depois de Cristo ter morrido e ressurgido, apareceu aos apóstolos e falou com eles. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, a igreja de Cristo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A igreja foi profetizada lá no Velho Testamento. Um dos profetas que profetizou foi Isaías. Ele disse: nos últimos dias, que é o dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será levado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão:
venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. E essa profecia se concretizou no dia de Pentecostes, muitas nações estavam presentes, os apóstolos receberam o poder do céu e do Espírito Santo, e começou a igreja, o reino de Deus. O próprio Jesus Cristo, antes de morrer, prometeu aos apóstolos, numa conversa com os apóstolos, onde perguntou para eles o que o povo dizia quem ele era, e depois perguntou, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro afirmou que ele era Cristo, Filho de Deus. E Jesus respondeu, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, essa afirmação, essa verdade, que eu sou Filho de Deus, que eu sou Cristo, o Salvador, e sobre essa pedra, esse alicerce, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, né, não poderão vencê-la. Depois da primeira pregação, veio a propagação da igreja. A igreja de Jesus Cristo, que ele edificou a partir do dia de Pentecostes, multiplicava-se e se espalhava rapidamente através da pregação do evangelho. Tudo isso está narrado no livro de Atos. Quase desde o princípio, desde o início da igreja, a igreja foi perseguida em Jerusalém, sendo os discípulos dispersos para muitas outras cidades e províncias. E esses pregavam o evangelho em todo lugar. Olha o que está escrito lá em Atos, capítulo 8, versículos 1 a 4. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Estevão foi o primeiro a ter uma morte ali, depois de receber o Espírito Santo, pregar a palavra de Cristo, foi apedrejado, né, pelos judeus. E fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, Saulo aqui não era um apóstolo, não era convertido ao cristianismo, a Jesus Cristo, ele era um judeu, das raízes da religião judaica. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, ele perseguia os cristãos, achando que estava certo. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então, aqui começamos no capítulo 8, a perseguição, que, na verdade, pegando a Bíblia aqui, livro de Atos, nós vemos que, em Atos capítulo 1, Jesus Cristo, depois de ressurgido, falando com os apóstolos, em Atos capítulo 2, a vinda do Espírito Santo, o início da igreja. Depois, em Atos capítulo 3, já os apóstolos, com o poder do Espírito Santo, fazendo milagres, testemunhando. Os milagres testemunhavam que eles tinham poderes, que eles eram vindos de Deus, que eles estavam falando da parte de Deus. E depois, através desses milagres, falando de Jesus Cristo, começaram a ser perseguidos pelos judeus, que crucificaram a Cristo, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo. Depois nós temos lá em Atos capítulo 6, a escolha dos 7 diáconos, lá onde um deles foi o próprio Estevão, para sanar um problema interno de administração da igreja. Depois começaram a pregação pelos discípulos também. Pedro foi apedrejado no capítulo 8, 7, final de 7, início de 8. Iniciou depois a perseguição à igreja pelos judeus, primeiramente. No capítulo 9, começa a falar sobre a conversão de Saulo. Saulo era um judeu, criado por fariseus, filho de fariseu e fariseu. Então, ele no começo também era contra a Jesus Cristo, não aceitou a Jesus Cristo. Então, aqui nessa passagem, Saulo ainda estava na parte oposta ao cristianismo, né? A Jesus Cristo. Depois da conversão do apóstolo Paulo, as boas novas começaram a ser pregadas em toda a parte do mundo romano, através das suas 3 principais viagens missionárias. Tem uma passagem que eu gosto muito da história, onde Jesus Cristo ele aparece para Saulo, se revela para Saulo, Paulo, né? Pede para ele entrar em Damasco, procurar Ananias. Depois Jesus, através do anjo, conversa com Ananias para receber Paulo. E Ananias fala, mas esse homem é um perseguidor dos cristãos, mata os cristãos, como o senhor quer que eu leve a mensagem do senhor para ele? E Jesus fala, né, através do anjo, que, olha, este homem vai sofrer muito em razão do meu nome. Este homem é Escol, eu escolhi Escol, elite,
é uma pessoa que tem grande potencial para levar a palavra, a minha palavra, aos gentios e aos judeus. Realmente isso aconteceu. Paulo sofreu bastante durante a sua vida, nas suas 3 viagens missionárias, foi persistente e propagou muito o evangelho de Jesus Cristo. O resultado dessas 3 viagens foram muitos convertidos e congregações estabelecidas nas províncias romanas da Síria, Chipre, Creta, Cilícia, Galácia, Ásia, Macedônia e Grécia. Porém, este crescimento não foi fácil, por causa das muitas perseguições contra este novo caminho. Aqui eu vou relembrar rapidamente, pegando a Bíblia aqui, essas 3 viagens missionárias de Paulo, né? Ela começa a primeira viagem lá no capítulo 13. Paulo e Barnabé são imbuídos dessa missão, são separados. Eles começam a primeira viagem missionária, passando por Chipre, Icônio, Listra, Derbe, e depois retornam a Antioquia. Aí retornam para Antioquia, para onde foi a base de partida. Lá eles conversam sobre o trabalho deles, e há um pequeno problema para se resolver ali, onde os judeus convertidos ao cristianismo, após Paulo e Barnabé pregarem o evangelho, essa doutrina de Cristo, conforme guiados pelo Espírito Santo, ainda tinha judeus exigindo dos cristãos a circuncisão, os não-judeus, como promessa para a salvação. E Paulo e Barnabé, explicando isso, conversando com os apóstolos, e viram que isso fazia parte da velha aliança, não era necessário para a salvação. A segunda viagem do apóstolo Paulo, aí já é com Barnabé, ela começa no capítulo 15, versículo 36. Silas o acompanha, não mais Barnabé. Ele passa por Troade, Lídia, Filipos, faz grandes trabalhos. Paulo e Silas são presos, acontece conversão do carcereiro. Ele passa por Tessalônica, Atenas e em Corinto. Depois a terceira viagem termina ali, depois de passar por Atenas ali, por Corinto, Atenas. Durante essa segunda viagem, ele escreve a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Durante a primeira viagem dele, ele escreve a carta aos Gálatas. Essas cartas foram inspiradas pelo Espírito Santo, que servem de doutrinas para hoje seguirmos, vemos exemplos de ensinamentos que estão contidos ali. A terceira viagem do apóstolo Paulo, ela começa no final do 18, início do 19, ele passa em Éfeso ele escreve aos Coríntios, depois ele passa pela Macedônia e Grécia, escreve a segunda carta aos Coríntios e as cartas aos Romanos, que não tinha visitado, mas tinha a vontade de visitá-los e compartilhar os dons do Espírito Santo, mas antes de visitar os Romanos, ele queria terminar sua missão, que era levar as ofertas à região da Judéia, aos irmãos carentes, e no final da terceira viagem, ele é preso e fica 2 anos preso em Cesareia, com o governador ali, o primeiro governador. Ele fica preso, e é o governador Félix. Depois vem o Festo, ele é perseguido pelos judeus, ele recorre a César, é transferido para Roma, e lá em Roma termina o livro de Atos, mas durante a prisão de 2 anos em Roma, ele escreve as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. São cartas de doutrinas que nos dão muitos ensinamentos hoje que devemos seguir. Depois, Paulo é solto após essa prisão, escreve a primeira carta a Timóteo e a Tito, onde dá a missão a esses 2 evangelistas a organizar a igreja, construírem presbíteros, a Timóteo na igreja de Éfeso e a Tito na ilha de Creta. Depois ele é novamente preso, agora pelos romanos, perseguição romana na igreja de Cristo, e durante essa prisão ele escreve a segunda carta a Timóteo. Então, essas foram as 3 viagens missionárias de Paulo, onde propagou grandemente o evangelho e nos deixou registrado, graças a Deus, a sã doutrina inspirada por Deus e que nos serve hoje de mandamentos, de estudos para seguirmos. Através dos anos, os romanos culpavam os cristãos por muitos dos seus próprios problemas e os condenavam por não louvarem a César como um Deus, acusando-os de ateísmo, subversão e imoralidade.
Por isso, os seguidores de Cristo eram punidos duramente, sendo inclusive brutalmente executados, sacrificados aos animais selvagens nas arenas esportivas, queimados. O próprio Paulo foi aprisionado e levado a Roma para ser julgado. Primeiramente, como eu falei, foi perseguido pelos próprios judeus que não aceitaram Jesus Cristo e as doutrinas que Paulo vinha ensinando, e os apóstolos. Depois, sim, na segunda prisão, pelo Império Romano, pelos romanos, ele foi preso e foi julgado e executado. A história nos informa que Paulo e os outros apóstolos sofreram muito, sendo perseguidos e martirizados por causa da sua fé em Jesus Cristo. Milhares e milhares de cristãos perderam suas vidas durante essas perseguições oficiais ao cristianismo. Aqui eu faço um parênteses para relembrarmos do livro, o último livro, última carta escrita, né? Apocalipse, Revelações de Jesus Cristo ao apóstolo João, onde Jesus Cristo traz revelações às 7 igrejas locais, congregações locais, que estavam sendo perseguidos, muitos cristãos morrendo, e Jesus falou que tudo estava sob controle, fez elogios a algumas igrejas para que permanecessem naquele caminho correto, criticou alguns atos contrários à doutrina para que corrigissem, e disse que muitos cristãos iriam morrer pela perseguição do Império Romano, ao culto ao imperador, onde Satanás utilizou isso, mas que se permanecessem fiéis não teriam a segunda morte, a morte espiritual, e teriam a vida eterna. E que Cristo, que Deus estava no comando e que o Império Romano seria destruído. E realmente o Império Romano foi destruído em 476 depois de Cristo. Não houve mais perseguição à igreja. Satanás foi aprisionado, poder limitado, e hoje ele só consegue tentar dentro do poder limitado aos membros de Cristo. Mas na Bíblia Sagrada está essa doutrina onde nos diz que se nós fugirmos de Satanás, Deus está conosco para nos ajudar a ficarmos longe dele. Apesar dessas provações, a igreja crescia cada vez mais. Não foram essas provações sangrentas que danificaram o corpo de Cristo, o reino de Deus e a sua igreja, pois essa continuava crescendo. Para cada 1.000 cristãos executados, 2.000 surgiam em seus lugares. Além do mais, havia problemas e apostasias na igreja, pessoas se desviando do verdadeiro evangelho ensinado pelos apóstolos, guiados pelo Espírito Santo. A nova doutrina, o Novo Testamento, Cristo, após morrer e ressurgir, prometer à sua igreja ela surgir, ele disse que os apóstolos receberiam o Espírito Santo para que esses relembrassem tudo aquilo que Jesus ensinou e a dizer muito mais coisas que Deus mandasse através do Espírito Santo, para que os membros do reino de Deus, da sua igreja, tivessem o norte ao que seguir e obedecer. O apóstolo Paulo profetizou essa apostasia, esses cristãos saindo, desviando do caminho da doutrina dos apóstolos. E ele relembrou isso a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1 a 3, falando sobre essa apostasia. O que ele disse? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Paulo, ao escrever a segunda carta aos irmãos em Tessalônica, avisou aos cristãos que a apostasia já estava começando, a sua influência corrosiva dentro da igreja de Cristo. E Paulo advertiu a respeito também aos presbíteros da igreja em Éfeso. Lá na terceira viagem em Éfeso, capítulo 20, versículo 29 a 30, quando Paulo está se dirigindo para Jerusalém, ele para em Mileto, não vai até Éfeso, mas manda chamar os presbíteros das igrejas em Éfeso, localidade de Éfeso, para alertá-los. Ele fala para eles: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, não estavam mais seguindo, veriam homens falando coisas contrárias àquilo que os apóstolos ensinaram através da inspiração do Espírito Santo.
o começo da apostasia. Como Paulo havia dito, houve aqueles que dentro da igreja se desgarraram, levando atrás deles muitos outros cristãos. E isso acontece nos dias de hoje, veremos. As cartas de 1 Timóteo, 2 Pedro e 1 João e o próprio livro de Judas trazem muitas informações sobre os falsos mestres que apareceriam na igreja. A história nos informa novamente que a apostasia começou principalmente com um ataque contra a autoridade dos apóstolos e da sua mensagem, e anos depois apareceu contra a organização da igreja bíblica, que Paulo nos ensina lá no livro de Timóteo e Tito. A organização do Senhor sobre a sua igreja bíblica foi o seguinte: cada congregação seria independente das outras em sua organização, tendo seus próprios presbíteros, no plural, e diáconos, conforme ensina a Bíblia em Atos capítulos 14, versículo 23, em Filipenses 1, versículo 1, e 1 Timóteo capítulo 13, e Tito capítulo 1, versículos 5 a 9. E também tem outras passagens, mas nunca se esquecendo que mesmo as congregações do reino de Cristo, da igreja de Cristo, serem independentes, elas tinham o mesmo cabeça, a mesma autoridade e única, Jesus Cristo. Não eram os pastores, não eram presbíteros, não eram papas, não era nenhum homem a autoridade da igreja de Cristo. A igreja era de Cristo, comprada com o sangue dele, e a doutrina da sua igreja ele delegou através do Espírito Santo aos apóstolos que ensinaram a doutrina, e discípulos registraram, e nós temos hoje a sã doutrina registrada na Bíblia. Mas com o passar dos anos, muitas dessas igrejas locais começaram a distinguir um só presbítero ou bispo acima dos outros, exaltando-o e dando-lhe autoridade sobre a congregação. Nós aprendemos na Bíblia que todos os servos, membros da Igreja de Cristo, são iguais, não há autoridade, todos são servos que servem aos irmãos e a Deus. A única autoridade é Jesus Cristo. Depois, quando se tratava de um bispo ambicioso, ele assumia a liderança de várias congregações. E nós vimos na Bíblia que elas eram independentes. Mas temos hoje muitas denominações onde um bispo, um presbítero, alguém, ele domina várias congregações. Organização diferente da Bíblia. E a eventual consequência foi a nomeação de um bispo, que viria a ser o bispo universal sobre todas as congregações do mundo. Essas mudanças não foram introduzidas na igreja durante uma noite, mas sim vagarosamente através dos séculos, principalmente após a morte dos apóstolos, né? Foi então que no ano 606 depois de Cristo, o bispo de Roma tornou-se, ele se elegeu, né, oficialmente o cabeça ou papa da igreja. E a Bíblia fala que o único cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele é a única autoridade. E aí surge o papa da igreja. E todas essas alterações e mudanças contrariam a doutrina dos apóstolos contida no Novo Testamento, ou seja, os homens passaram a introduzir suas doutrinas e vontades na igreja de Jesus Cristo, que a comprou com seu próprio sangue, e delegou aos apóstolos a ensinarem a doutrina da sua igreja através da inspiração do Espírito Santo de Deus, dado a eles. E os homens, após a morte dos apóstolos, vagarosamente foram mudando as doutrinas de Jesus Cristo. A igreja bíblica, graças a Deus, ela permaneceria. Nem todas as congregações da igreja de Cristo caíram na apostasia, pois Jesus Cristo havia prometido que a sua igreja, a igreja que ele comprou com o próprio sangue, seria eterna e Satanás não poderia derrotá-la. A profecia de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Na época desses reis, os reis romanos, né? Império Romano, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, o reino de Cristo, a igreja de Cristo, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, e esse reino durará para sempre. Cristo falou, está registrado em Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus Cristo, comprada com o próprio sangue, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Embora o homem tenha tentado, tenha mudado as doutrinas, tenha feito várias
igrejas, denominações, a igreja de Cristo fiel, aquela contida na Bíblia, no Novo Testamento, ela existe. E ainda mais será derrotada. Uma pequena proporção dos membros continuou fiel através dos séculos e, às vezes, passando até quase desapercebido. A história da Europa nos mostra a existência de grupos de cristãos conservadores durante os séculos da Idade Média e também na Renascença. Grupos que, ainda sendo perseguidos, permaneceram firmes, conforme a compreensão da vontade de Deus, fiéis a Cristo e a sua palavra. Ou seja, esses grupos permaneceram como os irmãos lá quando surgiu a igreja, fiel ao ensino dos apóstolos, à doutrina de Cristo inspirada pelo Espírito Santo. Não deixaram homens trazerem ideias humanas, doutrinas humanas para dentro da igreja de Cristo. Porém, a Igreja Católica Romana dominava a Europa e muitas outras áreas. Para dizer a verdade, ela, toda poderosa, controlava quase tudo, chegando ao ponto de coroar e de destronar reis e proibir a leitura da Bíblia, dizendo que apenas as autoridades eram qualificadas para ler e interpretar as escrituras sagradas. Aqui eu me relembro de um filme, O Nome da Rosa, com Sean Connery. Aqui diz bem direitinho aqui a Igreja Católica proibindo a leitura da Bíblia, né? Só eles, só o clero poderia ler, interpretar e ensinar. A humanidade estava proibida de ler as Escrituras Sagradas. E elas foram feitas, foram escritas, inspiradas pelo Espírito Santo, os discípulos escreveram com o propósito de que hoje, depois de elas oficialmente escritas, a humanidade conhecesse essa doutrina e seguisse somente ela a autoridade de Jesus Cristo. E aqui nós vemos a proibição da leitura das Escrituras Sagradas. Assim, era fácil interpretar erroneamente os ensinamentos bíblicos, conforme a doutrina corrente da igreja. Então, eles diziam aquilo que eles queriam, ensinavam aquilo que queriam, não deixavam as pessoas lerem, interpretar e estudar a Bíblia, né? Em outras palavras, os bispos e padres ensinavam aquilo que queriam ao povo, enfatizando muitas doutrinas não encontradas na Bíblia. E o povo não tinha como confrontar com a Bíblia, pois não tinham mais acesso a ela. Durante esse período, a própria Igreja Católica separou-se em dois grupos distintos, a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa. O início do protestantismo. Com o passar dos tempos, a Igreja Romana, através de concílios e hierarquias oficiais, continuava acrescentando outras doutrinas, ensinamentos e práticas ao seu sistema, tudo contrário à vontade de Deus, onde ele fala, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino e repreensão. Então, não precisamos de mais nada, está tudo registrado na Bíblia. Mas assim mesmo continuava acrescentando coisas contrárias à Bíblia. Finalmente, no século XV, a igreja estava tão corrompida, doutrinariamente e moralmente, que um monge padre muito culto, chamado Martinho Lutero, procurou reformá-la. Porém, ele foi excomungado e teve que deixar a igreja para ensinar e praticar aquilo que achava correto. Deste acontecimento, entre outros, nasceu a Grande Reforma, ou protestantismo, e dele quase todas as centenas de denominações atuais. As tentativas de Martinho Lutero de reformar a igreja precipitaram muitos outros movimentos e uma volta geral à Bíblia, especialmente na Alemanha, Suíça, Inglaterra, Holanda e alguns outros países. Acontece que essas tentativas tiveram apenas um relativo sucesso, mas trouxeram alguns resultados positivos, com a tradução da Bíblia do latim oficial para o idioma do povo. Também alguns líderes religiosos passaram a estudar a palavra e pensar sobre a restauração da igreja como Cristo a havia edificado e estabelecido lá no início, no dia de Pentecostes, a partir dos dias de Pentecostes. A igreja da Bíblia nos dias de hoje. A igreja bíblica de Jesus Cristo existe atualmente em quase todas as nações do mundo, como existia nos tempos dos apóstolos e através dos séculos. Em todas as épocas, indivíduos e grupos seguiam sinceramente a palavra de Deus,
tentando ser apenas cristãos. Entretanto, não é necessário constatar a sua existência contínua para saber que a igreja original de Jesus existe hoje. Basta pesquisar o esquema bíblico para confirmá-lo, comparando-o com a igreja atual, pois o plano de Cristo para a sua igreja se encontra em muitas passagens. Lemos na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, pelo meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quando seguimos a Bíblia, somos, obviamente, membros da Igreja do Senhor. Temos que seguir somente essa doutrina dos apóstolos, a Bíblia. Nada mais de ensinamentos humanos, doutrinas humanas, ordens humanas. Jesus Cristo é a autoridade da sua igreja, a igreja é dele, e ele nos ensinou como devemos nos portar e seguir. A Bíblia afirma que para se reproduzir filhos de Deus e congregações fiéis, devemos plantar a semente divina, ou seja, a palavra de Deus, conforme está em Lucas capítulo 8, versículo 11, onde ele fala o significado da parábola das sementes. Né? O significado da parábola é essa: a semente é a palavra de Deus. Essa semente espiritual, a Bíblia, a palavra de Deus, plantada no coração, produziu nos dias dos apóstolos cristãos membros da igreja de Jesus Cristo. Então, quando os apóstolos pregaram essa doutrina, antes de ela ser registrada, todos os ensinamentos, e depois elas foram registradas, as cartas de Paulo, as cartas de apóstolos, foram sendo registrados todos os ensinamentos, essa semente, ela produziu lá membros fiéis da igreja de Cristo. E assim deve ocorrer nos dias de hoje, se plantarmos novamente essa doutrina, a palavra dos apóstolos, a Bíblia. Ela produz cristãos fiéis, membros da igreja de Cristo. O reino de Deus é eterno. Sabemos que o reino de Jesus permanecerá para sempre. Nenhum homem ou espírito, sequer o próprio Satanás, tem o poder suficiente para destruí-lo. A igreja bíblica é vitoriosa desde o seu início e o será até o fim do mundo, sendo então transportada por Jesus aos céus e lá habitando para sempre com ele. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Então virá o fim. No fim, quando Cristo voltar, ele vai entregar o reino à sua igreja a Deus. Todos aqueles membros fiéis da igreja de Cristo, aqueles batizados, que tiveram seus pecados perdoados, receberam o dom do Espírito Santo, entendem que a verdade, essa doutrina é a Bíblia, o Novo Testamento, os ensinamentos, aqueles que não seguem doutrinas humanas, que não se deixam levar pela apostasia, por falsos ensinamentos, esses serão entregues a Deus, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Paulo falou aos irmãos em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele, Jesus Cristo, é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Na igreja de Cristo não há autoridade senão Cristo. Não são pastores, não são presbíteros, não são papa, não são santos, é Jesus Cristo e a sua sã doutrina. Todos os membros da igreja de Cristo são servos que servem a Deus, a Jesus Cristo e aos irmãos. Cristo deu exemplo, lavando o pé dos apóstolos, o exemplo de servidão. Vimos nessa lição de hoje que muitos se desviaram da doutrina dos apóstolos contida na Bíblia, que ocasionou ao longo dos anos as várias divisões e denominações humanas na Igreja de Cristo. Mas, graças a Deus, muitos outros cristãos permaneceram fiéis a Jesus Cristo, obedecendo fielmente ao contido na Bíblia. E também, graças a Deus, muitos dos que se desviaram da doutrina perceberam seus erros e retornaram à igreja bíblica. Que possamos hoje pregar a sã doutrina dos apóstolos, contida no Novo Testamento, a fim de que os cristãos não mais se desviem da igreja bíblica de Cristo e que a semente de Jesus Cristo continue a formar cristãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os ouvintes, com essa lição, com essa mensagem, que vocês possam voltar fielmente à Igreja de Jesus Cristo, à sua autoridade. A Bíblia
é o instrumento suficiente, não se acrescenta nada e não se tira nada da Bíblia para seguir a Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, irmãos. Yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good.